Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? As transformações conjunturais estão bastante aceleradas, né? Voando a velocidade hipersônica. Eu estava me preparando para falar sobre a guerra, né? Enquanto instrumento de consolidação do poder hegemônico, naturalmente, e dentro dos interesses gananciosos das grandes corporações. Vou deixar para a próxima análise aqui do meu canal sobre essa temática. Mas eu também já escrevi sobre isso no blog Gramática do Mundo. Peço que vocês acessem, leiam, compartilhem e deem um like aqui nesse vídeo se vocês gostarem. Tá? E naturalmente compartilhem. Inscrevam-se no meu canal para que a gente possa levar esse debate da melhor maneira possível, claro, tentando de certa maneira furar esse bloqueio que existe desse poderio aí da grande mídia, né? A gente vai se esforçando. Bom, então eu fui levado pelas circunstâncias a tratar de outro assunto, né? Que vem tomando conta das principais manchetes, nos jornais, né, nos sites e nos telejornais, naturalmente, né? A eleição na Argentina, né? E nessa minha abordagem, eu vou ser duro na minha análise crítica, como eu tenho sido, né, nos artigos que eu tenho escrito no meu blog. Né? Não propriamente sobre a conjuntura na Argentina, mas sobre as esquerdas latino-americanas, sobre como elas têm se comportado diante de escolhas políticas que precisarem encarar. Né? Para saber como vamos lidar com esse crescimento da influência, geralmente das massas populares, da extrema-direita, é preciso que a gente saiba como e por que nós chegamos até esse ponto. Né? A essa situação que nós vamos aqui abordar. Alguma resposta precisa ser dada. Né? Não adianta ficar nos indignando com as escolhas que o povo faz, ou como boa parte desse povo tem incorporado esse discurso fascista, ou neofascista, ou neonazista. Afinal, nós vamos culpar aqueles que assimilaram o discurso da extrema-direita apenas tratando-os como ignorantes e alienados? Um rebanho de cegos, seguidores de mitos, desses personagens ridículos de uma nova forma de fazer política? Esses que são tratados como foram apelidados pelos cientistas, né? Cientistas políticos, chamados de outsiders. É essa a explicação para todo esse turbilhão de alterações conjunturais em sociedades radicalizadas politicamente? Nós temos que nos contentar com essa indignação? Eu vou por outro caminho, apesar de ficar indignado, naturalmente, por toda a luta que eu particularmente também travei ao longo da maior parte de minha vida. Mas eu aprendi ao longo da minha formação política, desde quando entrei na universidade, como estudante, no começo dos anos 80, que a base filosófica mais importante para a compreensão da realidade é a dialética. Por ela, nós compreendemos o quanto é fundamental entendermos as contradições que governam nossas vidas, na natureza e na sociedade. As contradições, o seu choque a partir da luta dos contrários, o conhecimento da realidade objetiva, compreendendo as causas geradoras dos fatos, seus efeitos e suas consequências. Isso é o que vai nos possibilitar ter a dimensão da realidade objetiva e concreta. Assim, nós podemos dizer que não existe nenhum fato que não possa ser explicado a partir de suas causas geradoras. Esse fato, tem uma razão para existir. Não surgiu do nada. Nem podemos conceder ao acaso a condução do processo histórico. O que precisamos saber é fazer uma análise concreta da realidade objetiva. Ponto. Quero ser enfático em uma questão, pois
eu creio que é consensual entre os que possuem ligações com a esquerda. Desde a virada dos anos 2000, mais especificamente a partir dos ataques às Torres Gêmeas, chegando ao ápice com a crise dos chamados subprimes e da especulação imobiliária nos Estados Unidos, a partir de 2008, como consequência da ganância, que é o elemento motor do capitalismo, o mundo entrou em uma crise econômica sistêmica da qual não se recuperou até então. De lá para cá, o que vemos no mundo é uma forte disputa geopolítica pelo controle da economia. Com essa disputa hegemônica entre grandes potências, principalmente Estados Unidos e China. A globalização mudou de lado. Foi demonizada por Donald Trump e defendida por Xi Jinping. Ora, como a esquerda se comportou desde a queda da União Soviética e da crise do chamado socialismo real? Substituiu-se um discurso revolucionário de questionamento das estruturas do sistema capitalista, como altamente perversa a impulsionar uma vergonhosa desigualdade social, para seguir pela disputa eleitoral, pelos caminhos da chamada democracia ocidental, a fim de atingir o poder político e assumir o controle desse poder e os destinos a guiar os passos do nosso país. Assim como, claro, aconteceu também dessa maneira em outros países. E deu certo no aspecto político. Houve uma onda de eleições de lideranças de esquerda, assumindo governos na América Latina e em outras partes do mundo. Até mesmo Barack Obama entrou nessa conta, embora não tenha sido o que se viu. Mas ele foi importante, como os demais governos de esquerda, em um aspecto. Fez despertar com bastante força a luta identitária, antirracista e do empoderamento das mulheres. Questões importantes a reforçar a necessária luta dos direitos humanos. Pois bem, acontece que o capitalismo não se movimenta por essas questões. O que determina a sua essência são as questões econômicas, a base ou a infraestrutura, que constrói todo o arcabouço do sistema. Inclusive no aspecto do sucesso ou fracasso de um determinado governo, seja a direita ou a esquerda. Então precisamos separar dois aspectos, ou melhor, três: o econômico, o político e o social. Quando é possível a um grupo político alcançar sucesso na democracia? Quando há um fracasso econômico no comando do Estado, levando a que a população passe a ter descrédito por aquele grupo partidário ou ideológico que está à frente do governo. Assim foi que, por muito tempo, levantamos a bandeira anticapitalista, em defesa de um sistema mais justo socialmente e contra as estruturas construídas dentro da lógica sistêmica capitalista, bem como no ataque forte e ideológico contra as classes que comandavam e comandam o poder econômico, seja com as grandes corporações, através delas, com os bancos e indústrias, a burguesia urbana, bem como na nossa atuação contra o grande latifúndio, produtor de monocultura para exportação, perfidamente concentracionista. Passamos a combater cada vez mais o rentismo e o latifúndio. E a esquerda cresceu, à medida em que a crise econômica capitalista se intensificava. Ora, com o poder político na mão e o controle do governo, seja na federação ou em estados importantes, o que coube a esquerda fazer? Aí podemos usar de forma ilustrativa a metáfora do cachorro que corre atrás dos carros, exibindo os dentes para os pneus. Mas o que fazer quando esses veículos param? Não tem o que fazer, ou pouco há para fazer. Talvez eu esteja sendo bastante duro, até mesmo nessa comparação. Tudo bem, mantenho o meu raciocínio.
Vamos debater a questão caso alguém se disponha. Pois bem, por muito tempo esbravejamos contra o caráter desigual, perverso e concentrador de riquezas do capitalismo. E por isso a esquerda angariou um número cada vez maior de simpatizantes, socialistas ou não. Mas essas pessoas, através do discurso da esquerda, compreendiam a perversão na lógica sistêmica capitalista. No entanto, o que se ofereceu para essa massa? O discurso do social, dos direitos humanos, de gênero e do antirracismo. Todas as questões absolutamente importantes numa sociedade desigual e preconceituosa, e contra a qual nós temos, claro, que lutar. Mas e quanto às críticas feitas ao caráter perverso, desigual e concentrador do capitalismo? Ou às mudanças na economia que possibilitaria uma melhoria nas condições de vida das pessoas, que veriam não mais o paraíso dos céus, mas a garantia de vida digna na Terra? Deixou-se de lado o discurso antissistema e se passou a absoluta e ineficaz tarefa de salvar o capitalismo ou de pelo menos tentar moderar suas perversões. E no controle do Estado, a difícil tarefa de lidar com contradições que impunham a necessidade de subserviência de seus governos aos poderes dos senhores locais, personagens corruptos que por décadas dominam a política, passando a herança de suas riquezas e de suas influências políticas para filhos e filhas. As oligarquias agrárias regionais só se fortaleceram, até porque mudamos a nomenclatura da luta contra esses segmentos. Deixamos de nominá-los de latifundiários e grileiros para nos referirmos a agronegócio. Isso é como deixar de classificar os venenos que se espalham pelas produções como agrotóxico e passar a chamá-los de defensivos agrícolas. Esse foi um dos erros, porque o agro virou pop e se tornou a alavanca do PIB nacional, propagandeado aí pelos meios de comunicações dessa grande mídia. E os fazendeiros latifundiários prosseguiram ampliando seu poder e grilando cada vez mais terras. Amenizamos as críticas aos bancos, porque eles passaram a ser parceiros importantes em muitos programas e políticas de governos. E se adequaram bem ao discurso de investimento no social. A burguesia migrou fortemente para o rentismo e a indústria brasileira foi indo por ladeira abaixo, escorado no investimento estrangeiro em novas fontes de tecnologias que, por óbvio, expulsou milhões de pessoas de seus empregos. E o governo foi dando isenções de tributos a esses segmentos. E lá se vai aumento na concentração de riquezas e de renda. Fomos perdendo gradativamente nosso discurso revolucionário, à medida em que se percebia a possibilidade de ascensão ao poder mediante a participação no processo eleitoral. E isso aconteceu e foi se espalhando. Mas sem nenhuma mudança no caráter desigual da estrutura do sistema, já em meio a uma crise forte oriunda dessa globalização fracassada. Os estados se fragilizaram, salvando as corporações financeiras e até mesmo as grandes fábricas automobilísticas, e o desemprego foi se espalhando cada vez mais. Ao mesmo tempo, o parlamento, majoritariamente conservador, insistia em cortar direitos dos trabalhadores, seja no tocante ao trabalho, como na questão previdenciária. E a esquerda no poder, em meio à crise econômica e tentando geri-la. Pois é evidente, é claro, é papel de quem está no governo. Sendo assim, de pedra ou estilingue, nos tornamos vidraças. As pessoas que acreditaram no discurso da construção de uma nova sociedade, de redução das desigualdades, passaram a se tornar revoltadas, ressentidas, desesperançadas e fragilizadas em suas condições sociais. Frustradas em suas melhores expectativas de passar a viver com dignidade. É claro que isso aconteceu por um tempo, essa possibilidade de viver com dignidade nas camadas mais baixas.
para boa parte da população. Isso por meio de programas sociais importantes que amenizaram as péssimas condições de vida de dezenas de milhões de pessoas. Mas isso não foi sustentável. Simplesmente porque não é sair da miséria para a pobreza que contenta as pessoas no capitalismo. Pior ainda, é uma classe média não ser saciada em sua expectativa de chegar ao topo da pirâmide social. Naturalmente, ela se radicaliza e joga por terra todo o apoio concedido se suas expectativas não são atendidas. Ora, o que assistimos é um fracasso econômico dos estados na tentativa de salvar um sistema moribundo, mas que mantém as classes dominantes cada vez mais ricas, no limite de suas vergonhosas contradições, pois isso se dá com o aumento crescente do endividamento da maioria da população. Diante disso, e da impossibilidade de apresentar aquilo que foi oferecido por décadas, de esquerda assumir o poder para combater a desigualdade que o capitalismo impunha, o que restou aos governos progressistas foi levar o tom na defesa de questões sociais, conforme já listei, radicalizando na defesa de legislações e políticas que pelo menos amenizasse o sofrimento de boa parte da população, sujeita a preconceitos os mais perversos possíveis. Só que isso despertou, por outro lado, uma extrema-direita que vivia nos porões da política, sem até então nenhum tipo de protagonismo que a colocasse como alternativa ao poder, sempre disputado entre a esquerda, centro e centro-esquerda no espectro político desde a democratização do país. Aliaram-se setores da extrema-direita, aliaram-se ao fundamentalismo evangélico e ao movimento conservador católico carismático. Alguns pastores se tornaram parlamentares e construíram um forte movimento dentro e fora do Congresso Nacional, passando a influenciar os rumos da política institucional e a liderar uma malta de pessoas desiludidas, fracassadas e assustadas com a falta de perspectiva e insegurança crescente. Assim foi fácil arrastar essa turba para engrossar a pauta da extrema-direita, juntando a alta burguesia, os latifundiários e os movimentos religiosos conservadores. Por outro lado, foi instrumentalizado todo um aparato midiático tradicional e oficial desses segmentos na defesa dos interesses das camadas dominantes, e uma onda de influenciadores religiosos e outros personagens oportunistas se despontaram a fim de desconstruir todo o discurso da esquerda na defesa de um sistema alternativo ao capitalismo. E mediante a acusação de corrupção, sempre um risco para quem controla o Estado no capitalismo, e também sendo acusado de usar o Estado para interesse ideológico. Isso disseminou entre a população dúvida e raiva, e um momento, evidentemente, de dificuldades econômicas, desse embate e forte envolvimento ideológico. A partir de todo esse movimento, e enquanto a esquerda se enrolava tentando gerenciar a crise do Estado capitalista, a extrema-direita ergueu o discurso de antissistema, numa postura absolutamente hipócrita, porque esse segmento se coloca contra o sistema político e democrático, não contra o sistema capitalista. Mas é uma dubiedade que confunde pessoas que não possuem discernimento suficiente para compreender a dimensão de cada significado desses objetivos. E o discurso antissistêmico da extrema-direita passou a envolver principalmente quem por muito tempo era a base dos discursos revolucionários da esquerda, a juventude. Isso foi muito marcante na Argentina, mas também aqui no Brasil. Mesclando o discurso forte, antissistema, com a pauta conservadora dos costumes, na contraposição às lutas encampadas pela esquerda, e tornada praticamente a principal bandeira de suas ações, a extrema-direita passou a se fortalecer e a construir um forte discurso reacionário na defesa de questões que se imaginavam estarem resolvidas, a ponto de surgirem personagens defendendo
a aberração de governos ditatoriais militares. E isso sendo aceito e disseminado na sociedade, desde o topo à base da pirâmide social. Enterraram-se a história. Nessas circunstâncias, não criadas pelas esquerdas, mas pela tentativa de se adaptar-se a elas e amenizar a crise, repito, condição natural para quem assume governo em um Estado capitalista, a extrema-direita foi acuando cada vez mais os setores progressistas e a apresentar os mais diabólicos e extremistas personagens, com discursos claramente fascistas, eivados de todos os tipos de preconceitos e fortemente violentos. Isso levou ao surgimento de uma base parlamentar enorme, como nunca se viu na política brasileira, e a eleição nos estados, no governo brasileiro, mas não somente por aqui, de boa parcela desse segmento. Isso já vinha acontecendo pela Europa, Itália, Polônia, Hungria, Grécia e outros lugares. Nos Estados Unidos, em boa parte da América Latina, até chegar ao mais novo energúmeno a ser eleito à condição de presidente, o histriônico Milei. Agora eleito presidente da Argentina, mas a meu ver sem muita surpresa, pelas condições que aquele país estava vivendo conjunturalmente. E ainda vai acontecer isso, provavelmente, em diversos outros países, inclusive nos Estados Unidos, com o retorno de Donald Trump. Enquanto a esquerda não voltar a ter um discurso forte, verdadeiramente contra o sistema capitalista e apontando objetivamente alternativas a essas estruturas perversas que existem. Não estou querendo apresentar nenhuma receita, e sei que essa é a parte mais difícil. Mas só sai de uma enrascada tentando entender como se chegou a ela. E se eu me prolongo nessa abordagem, falando o que para mim, por todo esse tempo, sempre foi o óbvio, e eu já escrevi muito sobre isso em meu blog Gramática do Mundo, é para dizer que não há surpresa nenhuma no que está acontecendo. A esquerda precisa mudar a estratégia, como a extrema-direita fez. Neste caso, apenas para retomar um discurso que já se fazia até as datas iniciais deste século. Ou seja, naquele momento, quando as pessoas começaram a acreditar nos discursos e eleger partidos de esquerda para os governos, como consequência da crise sistêmica capitalista. Não estou sugerindo que se esqueçam as bandeiras importantes na luta pelos direitos humanos, nas questões de gêneros ou antirracistas. Mas essas não podem se constituir em embates radicalizados de importâncias maiores, aquelas que nos mostrem de forma geral quais são as raízes de todos esses males que nos consomem. É necessário que saiamos das lutas específicas e retomemos bandeiras gerais, de fato antissistêmicas, no enfrentamento ideológico claro, de forma a contribuir com a formação política e intelectual das camadas oprimidas, no objetivo daquilo que sempre nos miramos, mesmo que numa esperança utópica da construção de um sistema mais justo e menos desigual. Porque a utopia nos faz caminhar em direção a ela, aos sonhos que nós construímos. Apontar as mazelas do capitalismo, mesmo para quem é parlamentar ou em um governo, deve ser o objetivo de quem se elegeu criando expectativas, estimulando sonhos dos desfavorecidos socialmente e de uma camada, de uma classe média que por muito tempo apostou nas pautas dos partidos de esquerda. É condição natural que esse discurso não se esgote quando se elege. O combate à pobreza e à desigualdade social não pode ser travado sem deixar claro que essas condições são criadas por um sistema injusto, escorado na ganância e na usura. Só assim poderemos nos livrar dos Bolsonaros e dos Mileis, que podem se multiplicar caso a esquerda não seja convincente na apresentação de alternativas ao sistema capitalista. E é preciso deixar claro que a extrema-direita não é nem nunca foi antissistema, mas usa de um discurso escorado na falsa, hipócrita defesa de costumes,
apoiando-se no medo que se dissemina, na maneira como se dá essa comunicação por meio da religião. Embora, claro, isso sendo também reflexo da crise, que gera ignorância, medo e ressentimento. E que alimentaram a extrema-direita e fez ressurgir a sombra do fascismo. É difícil reverter isso? É. Mais difícil, no entanto, está sendo viver nessa conjuntura política e nessa crise estrutural sistêmica. E mesmo por hoje, enquanto inclusive eu preparava, né, essa minha intervenção, eu me deparei com o mais novo trabalho sobre as desigualdades sociais, refletida no relatório da Oxfam, sobre o consumo dos 1% mais ricos, escandalosamente maior do que os 90% restantes. E que, segundo esse relatório, em 2030, as emissões do 1% mais rico do mundo deverá ser 22 vezes superior ao limite seguro de emissões permitidas. Estou me referindo exatamente a todas as consequências dessa lógica consumista desse sistema capitalista e o impacto disso no planeta. É isso a que se refere esse relatório. Ou seja, não há salvação para a humanidade enquanto perdurar essa lógica que movimenta expansivamente. Pois é esse o caráter desse sistema, a expansividade. É dever da esquerda retomar seu discurso e sua prática revolucionária antissistêmica. Refazer a utopia e fazer as pessoas sonharem novamente com outro mundo, sem essa lógica perversa e desigual que o capitalismo impõe. Antes que seja tarde. É isso. A tarefa é dura, é árdua e é absolutamente necessária nesse embate político que nós estamos vivendo. Um forte abraço a todos e todas, principalmente as que chegaram ao final do vídeo. Compartilhem se gostarem e façam os seus comentários, né, que julgarem adequados. Até mais, um forte abraço e namastê.